Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos Manso e desejar boas-vindas aí, bem-vindos a mais uma aula, mais uma videoaula de Fundamentos de Economia para vocês. O tema que nós escolhemos hoje é um tema difícil, mas atual, sobre um assunto que mexe com a vida de todos nós, que é a crise econômica brasileira desse período de 2014 a 2018. Nós vamos comentar alguns aspectos importantes dessa crise. Nessa vídeo, como é um assunto bastante extenso, nós dividimos esse assunto em duas videoaulas. Essa, nós vamos falar sobre os antecedentes da crise, ou seja, o período anterior a 2014, e escolhemos pelo menos quatro pontos importantes para se entender aonde a gente chegou, o que nos levou até esse ciclo de recessão que a gente observou a partir de 2014. E na próxima videoaula a gente vai falar sobre os determinantes dessa crise, ou pelo menos entender melhor exatamente todo o mecanismo da crise. Ok? Então, vamos juntos. O primeiro antecedente, aqui a nossa agenda, só confirmando aqui na tela, a gente tem os antecedentes, né, nessa videoaula de agora, e na próxima videoaula a gente vai falar sobre a crise propriamente dita. Seguindo ainda na tela, nós temos o primeiro antecedente que tem um comentário importante sobre a economia brasileira, é de que ela se caracteriza, se a gente observar, o IBGE tem dados desde 1948, temos dados oficiais assim, sobre o produto brasileiro. Mas pesquisadores foram até mais longe, a gente vai ver daqui a pouco um pesquisador, por exemplo, que recorreu até 1820, ele fez umas contas e tal. Mas o que a gente observa? Que é uma economia que a gente chama de um voo rasteiro. Ela se caracteriza por ter um breve crescimento, ter um breve momento de expansão, ele não dura muito, ele dura em média 2 a 3 anos, e depois é seguido de crises cambiais, de inflação, de recessão, e que também esse período de recessão também não dura muito, dura também por volta de 2 ou 3 anos. Ou seja, é uma economia então caracterizada por ciclos econômicos que se alternam em períodos curtos. Então esse é exatamente o perfil da nossa economia. E aí a gente já faz uma reflexão. E por que isso acontece? Por que a gente não consegue voos maiores? Por que a gente não consegue grande expansão econômica? Porque nos faltam os motores da economia. Os verdadeiros motores da economia, que são a inovação, né? Um excesso de capital físico, a poupança para investimento, o capital humano, pessoas qualificadas, a grande maioria da nossa população ainda, né, tem muitas dificuldades, a gente tem uma evasão muito grande no ensino médio até hoje, né, temos um passado de dificuldades em termos de educação, e temos alguns problemas relacionados às instituições, às regras do jogo, né? Temos muita instabilidade política, ou seja, esse conjunto de características não nos permite voos maiores, né? Diferentemente do que alguns países, por exemplo, que há alguns anos, como a Coreia do Sul, por exemplo, que tinha ali um nível de renda per capita parecido com o do Brasil, e hoje ela já atingiu voos muito maiores, e a gente continua tentando encontrar o nosso lugar nessa geopolítica, assim, de conseguir melhorar os nossos motores da economia. Então, voltando para a tela, a gente tem exatamente esse resumo. É um crescimento medíocre com alguns breves momentos de expansão seguidos de crises cambiais, inflação e a recessão. Os dados às quais eu me referi são exatamente os gráficos desse escritor, desse economista, Tom Bolan, um trabalho de 2013, ele fez essa conta de todos esses períodos. Né? É até interessante que vocês observem, são 193 anos de história econômica, e a gente tem aí o crescimento ao lado e o período, quanto durou o período. Então a gente tem aí períodos de 2,70% ao ano de crescimento. Né? A gente não tem crescimento de 2 dígitos, teve um crescimento num ano, devido ao milagre econômico, esse período aqui de 58 a 78, a gente observa um período que a gente cresceu 14%. Mas isso é a raridade das raridades em termos de economia brasileira. Nossa economia realmente não dá grandes saltos. Então tem aí um outro gráfico sobre os períodos de expansão e recessão, quanto eles duram. Então olha só,
dado qual eu me referi exatamente aqui. A duração média da expansão, 2 anos, a duração média de recessão, 1,98, ou seja, por volta de 2 anos. Então eu espero que esteja bem caracterizado qual é a nossa característica, né? A característica da nossa economia. Então agora nós vamos para um segundo determinante importante. Mesmo com essas características, a gente tem aqui uma segunda reflexão. É que a gente tem problemas econômicos, naturalmente, né? Porque se a gente não tivesse... Vamos ver na tela exatamente o resumo desse argumento que eu estou colocando. Nós temos problemas econômicos. E esses problemas econômicos, o que é que eles nos fazem? Eles reduzem a confiança dos empresários. Poxa, o Brasil é uma economia com dificuldades, o Brasil é uma economia que apresenta uma instabilidade. Então isso mina, isso impacta negativamente a confiança dos empresários e dos investidores. A consequência natural disso é que a gente acaba sofrendo um isolamento. Os grandes investidores acabam não percebendo a gente, né, como eu falei, nessa geopolítica. Então, esse é o segundo argumento, ou seja, um isolamento da economia. A economia, além de tudo, com esses problemas, ela afasta os investidores e ela fica isolada. Então nós vamos aí para o segundo argumento é esse. O terceiro argumento agora é que, mesmo assim, mesmo com o isolamento, nós tivemos recentemente, pode falar recentemente, porque a gente tem um plano real, assim, que a gente combateu a inflação, a gente conseguiu domar o aumento dos preços, que era um problema seríssimo que nós enfrentamos, né? A década perdida de 80, por exemplo, com aquela inflação altíssima. Então nós conseguimos, com um plano extremamente bem sucedido, com um plano real, conter esse grande problema da economia, que é a inflação, que é o aumento generalizado de preço. E fizemos mais coisas do que junto com o plano real, junto com a estabilização, nós criamos juízos importantes. Por exemplo, vamos ver na tela que a gente tem, além do plano real, o tripé macroeconômico, nós estabelecemos metas para a inflação, ou seja, tomamos cuidado com a inflação, nos preocupamos com ela, vimos que ela é importante, ela penaliza demais os mais pobres, que não tem como se proteger do aumento de preço. Estabelecemos metas fiscais, né? A lei de responsabilidade fiscal, ou seja, colocamos uma trava nisso, pelo menos, né? E deixamos o câmbio, que é um preço na economia, flutuar. Nós colocamos assim, não vamos interferir no câmbio, que é para que todo mundo veja que a gente tem uma economia de mercado, e essa economia ela sofre as leis econômicas, basicamente. Ou seja, você não tem a intervenção de governos, a intervenção governamental em termos de câmbio causa uma preocupação muito grande para todo mundo, logicamente para os investidores também. E tivemos uma boa inserção nos BRICS, o que mostrou que a gente estava querendo sair daquele isolamento. Então, com tudo isso, nós fomos vistos como emergentes. Então, ou seja, em algum momento a gente foi visto aí como os emergentes. Tanto que uma famosa revista nos colocou, em novembro de 2009, nos colocou como o Brasil sendo o grande mercado emergente do mundo, né? O Brasil estava realmente tendo um salto, finalmente, era uma coisa que o mundo celebrava disso. E essa matéria da revista The Economist, o que eles ressaltaram do Brasil? Poxa, o Brasil está, enfim, usufruindo, né, percebendo os efeitos da estabilização. Havia uma série de efeitos demográficos importantes, tinha mais jovens entrando no mercado de trabalho, estávamos ampliando as políticas sociais, o Bolsa Família, as valorizações de salário mínimo, os nossos commodities, como o minério de ferro, estavam alcançando preços muito grandes no mercado internacional, principalmente para a China. Ganhamos o direito de sediar as Olimpíadas de 2016, a Copa de 2014, falávamos em descobertas de pré-sal, havia muito capital estrangeiro vindo para o Brasil. Acontece que logo depois a gente perdeu aí essa onda de otimismo, perdeu uma força porque a gente teve problemas conjunturais. Quem não se lembra da grande crise econômica mundial com a quebra do banco Lehman Brothers. Nós já tivemos aí
os preços, aí o mercado externo não ficou favorável, a gente teve uma estagnação ou até mesmo redução do preço das nossas commodities, então a gente, ou seja, a poupança externa aí que vinha acabou tendo uma redução nessa poupança e tivemos uma redução do ritmo de crescimento, que era baseado em consumo no Brasil. Além do que, essa onda de otimismo, quando essa onda de otimismo passou, nós percebemos que nós tínhamos problemas estruturais que sempre tivemos, como infraestrutura, gasto público, produtividade e demografia. A ponto de a mesma revista, alguns anos depois, colocar que o Brasil tinha, na verdade, ele não tinha conseguido decolar, na verdade o Brasil tinha sérios problemas. Aí destacou o nosso baixo investimento em infraestrutura, a nossa menor disponibilidade de mão de obra, como a gente falou no início, esse modelo de crescimento baseado em consumo não dá grandes saltos, e tivemos essa estagnação, ou até mesmo redução do preço das nossas commodities, que é o que realmente pesa muito na nossa economia, e tivemos cada vez menos influxo, ou seja, entrada de capital estrangeiro. E aí se percebeu também uma má qualidade dos nossos gastos, dos gastos do governo. Manifestações populares enfatizavam, ou pelo menos revelavam a precariedade dos nossos serviços públicos, a nossa corrupção política, que ainda é um mal muito grande para nós, e nos refletiu a nossa baixa produtividade, que é uma baixa produtividade histórica e que a gente tem muita dificuldade de fazê-la crescer, que ela está estagnada há pelo menos uns 15 anos. Ou seja, então, em termos de antecedentes da crise, a gente pode fazer exatamente esse resumo. Nossa economia, que nunca deu grande salto, sempre foi uma economia medíocre. Por alguns momentos a gente teve uma percepção de que a economia poderia alcançar um nível muito mais alto por conta de alguns bons exercícios, alguns bons deveres de casa que a gente fez, também por conta de uma conjuntura externa muito favorável, mas que essa conjuntura externa passou, o mundo sofreu um abalo muito grande em termos de crise econômica, o Brasil sentiu esses abalos e quando esses abalos vieram mais fortes, a gente percebeu os nossos grandes problemas estruturais. Então esses problemas conjunturais e estruturais vão ser muito importantes para explicar a crise que viria logo em seguida, que vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Ok? Então faço o convite, até a próxima, e aí nos encontraremos para falar um pouco mais sobre essa crise e tentar entender melhor ainda a crise econômica brasileira 2014-2018. Até lá!